Uma fuzileira naval recebe a missão de garantir a segurança do presidente durante uma viagem a bordo do Air Force One. Entretanto, uma conspiração contra o presidente transforma a viagem em um pesadelo brutal. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme Air Force One Down de 2024 e vamos para mais um resumo top. O filme começa com a cena na base da corte dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, onde alguns membros passam por um treinamento rigoroso. Em outra sala, vários fuzileiros estão envolvidos em combate corpo a corpo, destacando-se uma mulher chamada Allison. No entanto, ela é surpreendida por um ataque do seu instrutor, que a lembra de não baixar a guarda, mesmo após sentir-se vitoriosa. Logo em seguida, aparece um agente secreto chamado Sam, que é revelado ser tio de Allison, admirando suas habilidades. Mais tarde, eles se encontram em um bar para colocar o papo em dia. Sam revela seu plano de levar Allison para a Casa Branca, tendo obtido permissão do general dos fuzileiros navais. Animada com a oportunidade de servir, Allison questiona se a decisão foi influenciada pelo relacionamento deles. Sam esclarece que escolheu porque ela é a mais excepcional entre os fuzileiros. Enquanto isso, espalha-se a notícia de que o presidente americano planeja cooperar com a Astóvia, um país do leste europeu próximo à Rússia, especialmente em questões de petróleo. Apesar da oposição, o presidente insiste nessa cooperação. No dia seguinte, na Casa Branca, o presidente discute com seu vice-presidente, que protesta sua decisão de cooperar com a Astóvia. Ela argumenta que essa decisão é altamente controversa, pois se sabe que o petróleo em Astóvia é amplamente controlado pela máfia. No entanto, o presidente mantém sua posição firme. Por outro lado, Allison agora está na Casa Branca. Sam instrui sua equipe a se preparar para escoltar o presidente até Astóvia, para finalizar a cooperação entre os dois países. Sam informa Allison que ela o acompanhará até Astóvia no próximo dia, para escoltar o presidente no Air Force One, a aeronave avançada e luxuosa pertencente ao governo dos Estados Unidos. Ao ouvir isso, Allison fica chocada, pois sonha em voar no Air Force One desde a adolescência. Mais tarde naquela noite, a cena muda para Astóvia, especificamente para a sede do general Rodinov, que se opõe veementemente à decisão do presidente de cooperar com os Estados Unidos. Na verdade, Rodinov já tomou como refém um primeiro-ministro da Astóvia que apoia essa cooperação. Sem hesitação, ele ordena ao seu braço direito que elimine o primeiro-ministro. Como o general que controla o petróleo na Astóvia, Rodinov teme ser marginalizado se a Astóvia cooperar com a América, perdendo assim o controle sobre o petróleo de seu país. A cena muda para um piloto do Air Force One, que retorna para casa e encontra sua família sendo mantida como refém pelo capanga de Rodinov, Nikolai. Naquele momento, Nikolai exige que o piloto entre em contato com a equipe do presidente e informe que ele não poderá trabalhar no dia seguinte. Apesar de cumprir a ordem, Nikolai elimina sem dó o piloto e sua família. Enquanto isso, um agente americano está testando dados logísticos da aeronave e, ao entrar em seu carro, é eliminado de surpresa. O responsável, também um dos capangas de Rodinov, chamado Johnny, que rapidamente acessa os dados logísticos da aeronave, conseguindo controlar o acesso logístico com o auxílio do grupo de Rodinov. No dia seguinte, Allison está empolgada para embarcar no Air Force One pela primeira vez e fica impressionado com sua grandiosidade. Sam rapidamente a convida a embarcar, pois eles devem estar dentro da aeronave antes da chegada do presidente. Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, apelidado de Falcon, finalmente chega e embarca na aeronave. Assim que Falcon embarca, ele é escoltado até sua sala privada, enquanto o avião se prepara para decolar. Sem que eles soubessem, Nikolai se infiltrou como piloto, enquanto Johnny elimina outro agente na cabine traseira. Naquela noite, após a decolagem do avião, um dos pilotos tenta contatar o centro de controle. No entanto, o centro de controle não consegue se comunicar com eles, porque o servidor foi sequestrado. Ao mesmo tempo, Nikolai rapidamente elimina ambos os pilotos e informa Rodinov que o Air Force One está agora totalmente sob seu controle. Enquanto isso, durante uma coletiva de imprensa do avião, um jornalista questiona o presidente sobre a cooperação com a Astóvia. O presidente explica que é a pedido do presidente da Astóvia, pois há abundância de petróleo lá, mas raramente entra no tesouro do estado. Enquanto isso, Nikolai ganha acesso ao sistema de som do avião, permitindo que Rodinov se dirija até os passageiros. Quando Rodinov é conectado, todos ficam chocados ao saber que o avião que estão foi sequestrado. Rodinov então explica que o presidente está agora impotente, porque eles sequestraram todos os servidores de satélite e outros sistemas de comunicação.
Portanto, por enquanto, o presidente deve seguir as ordens de Rodionov. Percebendo que o presidente está em perigo, Sam, como chefe de segurança, imediatamente pede ao presidente para entrar em uma sala especial com 2 agentes e instrui todos os passageiros a permanecerem calmos, designando um agente para guardá-los. Quanto aos agentes de segurança restantes, Sam ordena que se espalhem e procure os infiltrados. Pouco depois, um dos agentes que guardava os passageiros é inesperadamente morto por um jornalista da Astóvia, que se revela ser um dos capangas de Rodionov. Este jornalista, acompanhado por outra pessoa, sinaliza que agora há 4 infiltrados no avião. Enquanto isso, 2 agentes entram na sala dos pilotos, apenas para serem rapidamente eliminados por Johnny. Johnny então usa uma batida codificada para sinalizar para Nikolai, que anuncia seu controle sobre o Air Force One e exige que o presidente saia da sala segura. Nikolai ameaça eliminar os passageiros se o presidente se recusar. Como demonstração de seu controle, Nikolai sacode o avião, causando a perfuração na perna de Sam. Sam então aconselha a Allison que sua principal tarefa era proteger o presidente e instruir a se mover para outro local, enquanto ele cuidava de seus ferimentos na perna. Enquanto isso, Nikolai continuou pressionando o presidente a sair da sala segura, dando-lhe um prazo de 20 segundos e começando a contar, deixando claro que não estava brincando com suas ameaças. Eventualmente, o presidente obedeceu e foi para a sala do meio, onde os passageiros estavam detidos. Enquanto ele se movia, 2 agentes que guardavam foram mortos por Johnny. O presidente foi então levado para a cabine da classe B, onde Rodionov exigiu que ele fizesse um anúncio em vídeo, cancelando a cooperação com a Astóvia e expressando animosidade em relação ao seu presidente e ao seu povo dentro de 1 hora. Rodionov então deu ao presidente 1 hora para fazer o vídeo de confissão. Enquanto isso, o jornalista, um dos capangas de Rodionov, mantinha o presidente sob controle, mas sua atenção foi momentaneamente desviada, permitindo que o presidente resistisse brevemente antes de ser dominado novamente. Por outro lado, Johnny se preparava para entrar na cabine da classe B e sinalizou sua presença com 5 batidas, que foram notadas por Allison. Johnny então revelou a presença de Allison e Sam, levando o jornalista a procurá-los enquanto esperava pelo presidente. Depois que o jornalista saiu, Allison tentou bater na porta 5 vezes até que finalmente foi aberta. Uma luta entre Johnny e Allison se seguiu. No entanto, Allison é muito habilidosa em combate corpo a corpo e conseguiu eliminar Johnny. A cena então muda para um dos capangas na cabine dos passageiros, que está vigiando os reféns, incluindo oficiais e indivíduos importantes. De repente, ele percebe movimentos na sala da frente, onde Sam está localizado. Ao tentar subjugar Sam, o jornalista aparece apontando uma arma, incapaz de contatar Johnny, que já havia sido eliminado por Allison. O jornalista alerta Nikolai para investigar. Ao ouvir isso, Nikolai coloca o avião no piloto automático e corre para o local onde Johnny estava. Enquanto isso, Allison e o presidente não têm certeza do próximo passo. O jornalista ordena que Allison se renda, ameaçando eliminar seu tio Sam. Em seguida, ele instrui Sam a convencer Allison a se render imediatamente. No entanto, Sam aconselha Allison a priorizar a proteção do presidente e adverte contra a rendição, sabendo que todos serão eliminados de qualquer maneira. Irritado com a resistência de Sam, o jornalista elimina Sam e os reféns sem hesitação. Ao ouvir os tiros, Allison se sente devastada, percebendo que Sam provavelmente foi eliminado. Ela rapidamente instrui o presidente a ir para a sala de emergência, enquanto planejam saltar de paraquedas do avião. Quando Nikolai aparece, Allison consegue atirar nele, mas acidentalmente acerta de raspão o ombro do presidente. Felizmente, o ferimento não é grave. Pouco depois, Allison e o presidente saltam de paraquedas do avião. Enquanto isso, o jornalista e seu companheiro ficam frustrados ao perceber que os dois escaparam. O jornalista prontamente informa Rodionov que o presidente e um de seus agentes saltaram de paraquedas para uma área próxima ao vale. Próximo à Rússia, ao receber essa informação, Rodionov ordenou que seus homens destruíssem o Air Force One enquanto procuravam pelo local de pouso do presidente. Enquanto isso, o centro de controle do Air Force One entrou em pânico quando o avião desapareceu do radar. Eles rapidamente contataram a equipe da Casa Branca para relatar a situação. Mark, o chefe de gabinete presidencial, prontamente informou o vice-presidente sobre o desaparecimento. Em uma reunião, o vice-presidente expressou preocupação com a sobrevivência do presidente, ao que Mark relutantemente admitiu que sobreviver a queda de avião é raro. Ouvindo isso, a vice-presidente instruiu Mark a viajar para Esto, para buscar ajuda na busca pelos sobreviventes do acidente. Enquanto isso, Allison e o presidente pousaram em segurança e
e estavam procurando um refúgio. Allison sugeriu que subisse para um ponto mais alto para melhorar as chances de conseguirem um sinal para pedir ajuda. Ao mesmo tempo, o general Rodionov despachou numerosos homens para procurar o presidente e Allison no vale. Pouco depois, Allison e o presidente, após caminhar o dia todo, encontraram uma cabana na floresta e decidiram descansar lá durante a noite. Dentro da cabana, Allison cuidou do ombro ferido do presidente, enquanto refletia sobre a aparente traição que levou ao sequestro do avião, onde os sequestradores conheciam detalhes como a relação de Sam, que era tio de Allison. Depois, Allison e o presidente sentaram-se em um canto da casa, compartilhando suas experiências um com o outro. O presidente também se desculpou pela morte de Sam. Allison expressou seu carinho por Sam, que cuidou dela desde que seus pais faleceram. No entanto, ela acreditava que Sam estaria orgulhoso dela proteger o presidente. Na manhã seguinte, Allison ainda estava adormecida, apoiada no ombro do presidente. Pouco depois, Allison finalmente acordou e imediatamente pediu desculpas. O presidente respondeu que Allison não precisava se desculpar, pois não havia ninguém com ciúmes, já que ele era solteiro. Depois disso, eles continuaram sua jornada, mas encontraram muito dos capangas de Rodionov nas proximidades. Allison começou a eliminá-los, mas logo se viram em menor número. No final, o presidente sugeriu se render, percebendo que não poderiam derrotar os homens de Rodionov. Pouco depois, Allison e o presidente se encontraram na sede de Rodionov, sentindo-se imponentes. Allison estava angustiada por falhar em seu dever, especialmente depois que Sam confiou nela. Rodionov e seus homens levam o presidente para outra sala, enquanto Allison ficou com o braço direito de Rodionov. Enquanto caminhavam, Rodionov expressou seu ódio pelos capitalistas, que, segundo ele, arruinaram seu país. O presidente explicou que Rodionov estava ciente de que a cooperação seria benéfica para ambos os países, mas Rodionov recusou, pois controlava o petróleo em Astóvia sem dividir os lucros com o país. Na sala, Rodionov exigiu um vídeo em que o presidente confessasse o cancelamento da cooperação com a Astóvia e acusou o presidente da Astóvia de ser o responsável pelo caos. Diante disso, o presidente se recusou, mesmo diante da ameaça iminente de morte, mas Rodionov ameaçou ferir Allison, forçando o presidente a ceder. Ele deu 1 hora para tomar uma decisão. Enquanto isso, o braço direito de Rodionov tentou assediar Allison, que lutou e o eliminou em silêncio. Ela continuou a neutralizar os homens de Rodionov. O presidente, relutantemente, obedeceu às ordens de Rodionov para poupar Allison do sofrimento. Pouco depois, 2 maquiadores chegaram para trocar as roupas do presidente e aplicar maquiagem antes de gravar o vídeo de confissão. Enquanto isso, Allison se armou com um rifle e lançou um ataque contra os capangas de Rodionov na sala. Logo que o presidente estava pronto para gravar, o caos começou quando Allison começou a retaliar. Durante o tiroteio, tanto Rodionov quanto o presidente perceberam que Allison estava por trás da reviravolta. Pouco depois, Allison conseguiu derrotar todos os homens de Rodionov, deixando-o sozinho com o presidente. Rodionov exigiu que Allison se rendesse, ameaçando matar o presidente sem hesitação. Em um momento crítico, Rodionov disparou contra o braço de Allison e estava prestes a eliminá-la, quando o presidente o surpreendeu por trás, matando-o instantaneamente. No final, tanto Allison quanto o presidente sobreviveram. Na manhã seguinte, Mark, chefe do gabinete do presidente, encontrou o presidente Allison. Mark ficou aliviado ao ver o presidente vivo e insistiu que deveriam ir para uma pista de pouso e voltar para a América. No entanto, o presidente recusou, instruindo Mark a cuidar dos ferimentos de Allison. Finalmente, Mark concordou, reconhecendo que Allison havia triunfado. Ao ouvir isso, Allison recordou seu antigo treinador, que costumava dizer que ela nunca deveria baixar a guarda, mesmo em momentos de vitória. Enquanto era tratada pelos soldados das forças especiais, Allison perguntou se eles eram uma unidade combinada. Eles confirmaram a pergunta de Allison, e então ela questionou se conhecia o comandante Alex, mencionando que ele havia se juntado àquela unidade. Surpreendentemente, eles afirmaram ter conversado com o comandante Alex na semana passada. No entanto, Allison os eliminou de forma repentina. Allison então explicou que havia inventado a história de Alex, testando-os, e eles confessaram conhecer um Alex. No entanto, Alex não era um comandante, mas o proprietário de uma padaria próxima à casa de Allison. Isso fez Allison suspeitar que eles, junto com Mark, fossem os traidores o tempo todo. Ao mesmo tempo, Mark repetidamente ameaçou o presidente, revelando que há muito tempo estava conspirando contra o general Rodionov. No entanto, Allison interveio e eliminou Mark antes que ele pudesse ferir o presidente. Em seguida, dirigiram-se à pequena pista de pouso, mas o presidente recusou o avião oferecido, optando por pilotar ele
mesmo. Enquanto estavam no ar, o presidente perguntou a Alison se ela tinha um namorado, ao que ela respondeu que não. Mais tarde, durante um anúncio, o presidente afirmou ter sobrevivido à aprovação do dia anterior e reiterou a relação positiva entre os Estados Unidos e a Astóvia. No final de seu discurso, ele expressou sua intenção de pedir Alison em casamento. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.